noite aí a todos. É sempre uma alegria a gente falar na nossa própria casa e poder rever amigos, né? Parentes, irmãos, companheiros, nessas oportunidades que nós temos. Então, é muito bom. E, principalmente, ao iniciar uma nova jornada, né? Um novo ano. E nós sabemos que o tempo é o mesmo, que essa mudança é uma mudança que a gente segue um calendário, né? Para a gente se orientar, mas o tempo é o mesmo, né? O mesmo de ontem, o mesmo de anteontem, é o mesmo tempo, né? Mas nós já conseguimos introjetar a ideia de que seguimos certos períodos, né? E o período do ano, o ano tem 365 dias, então nós organizamos as nossas vidas para esses 365 dias, e quando chegamos ao final, nós elegemos um outro ano, um novo período, um novo começo. Então, é sempre importante começar o ano novo, não pela questão do tempo, mas pela questão das oportunidades de recomeço. Então, é muito importante isso. E, por isso, falar no segundo dia do ano também nos traz muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, muita alegria de saber que nós podemos já começar a orientar os nossos companheiros nos caminhos traçados por Jesus, né? Então, é sempre uma alegria. E aí, como mais José disse, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, falar da nossa rede Solidária Espírita, a nossa rede já vai para 3 anos, né? Agora, em março, nós fazemos 3 anos. E a nossa rede Solidária Espírita surgiu exatamente no momento da pandemia, em que houve toda aquela mudança, né? Causada pelo afastamento, pelo isolamento social, e que causou falta de emprego, falta de recursos que pudessem as pessoas, famílias e grupos se sustentarem, né? Que impediu que as pessoas pudessem prover o seu próprio alimento. Então, a Rede Solidária Espírita surgiu, aí a Mar José falou bem, com a Heloísa Lopes, né? Heloísa Helena Lopes, que está presente, né? Então, essa rede surgiu para que a gente pudesse auxiliar as famílias, né, da nossa comunidade, aquelas que realmente não tinham como se autossustentar, não tinham como prover o seu próprio alimento. Então, a rede surgiu naquele momento de pandemia, exatamente no dia 19 de março de 2019, né? Então, a gente começou esse trabalho seguiu, tivemos muitas famílias, né, atendidas pela nossa casa, pela nossa rede, mas com o tempo, né, foi escasseando também os recursos e as coisas também foram voltando aos poucos, né, aos lugares, e as pessoas que antes precisavam, já não precisam mais, não precisavam mais, né? Algumas famílias já conseguiam se sustentar, retornaram ao trabalho e dessa forma, então, diminuiu o grupo, né, o número de famílias que nós atendíamos. Mas não significou que nós eliminássemos. E hoje a nossa rede atende a pelo menos 40 famílias todo mês, né? Com uma cesta básica de aproximadamente 18, 19 quilos, depende, né? Com os alimentos básicos mesmo, que dá para, pelo menos, para alimentar durante 10 dias, muitas vezes, né? Depende do número da família. Então, a rede continua. E essa rede continua com essas famílias, então, o que nós fazemos? Nós estabelecemos uma meta, nós atendemos a 40 famílias e também a população em situação de rua, que bate nas nossas portas, e nós atendemos com alimentos, né? Nós atendemos com aquilo que nós podemos oferecer no momento que eles batem pedindo. Então, o trabalho continua, sabe? Mas o interessante é falar não só sobre o trabalho, mas como ele é sustentado, né? Ele é sustentado pelas doações dos companheiros, né? Então, foi isso que a Mar José possivelmente deve ter pedido para falar, para poder frisar isso aí, da necessidade que nós temos também de ajuda, né? Para que a gente siga aí ajudando essas 40 famílias, que a gente mantém 40 famílias, e às vezes sai uma, mas entra outra, às vezes sai uma, entram duas, então o trabalho segue, né? E segue necessitando também de receber os recursos necessários para que a gente possa montar
as cestas, né, para essas 40 famílias. Então, a gente está sempre lembrando disso e pedindo àqueles que podem, seja com doação de alimentos, seja com a doação financeira, né, que como muitos fazem, que eles depositam na nossa conta lá, na conta que nós temos para receber as doações financeiras, então que possam nos ajudar a seguir aí com esse trabalho que é muito importante. Não só para nós, né, que fazemos, a nossa equipe, que é pequenininho, mas a gente segue aí, né, a Heloísa sabe disso, mas nós temos parceiros, temos pessoas que nos ajudam de diversas formas, seja com dinheiro, seja com doações de alimentos. Então, nós queremos seguir, né? Então, esperamos que esse ano a gente consiga, haja vista que a condição do país ainda requer, né, que pessoas que podem ajudar, ajudem, porque a pobreza ainda continua aí assolando o nosso país, né? E não é por causa da mudança política, não é porque começou um ano novo que as coisas vão mudar. Requer realmente ajuda daqueles que podem, né? É o seguir com Jesus. É esse o conselho de Jesus que a gente vai ver aí durante o estudo. É a gente fazer exatamente aquilo que a gente pode, quando tem os recursos necessários, para aqueles que não podem, né? Aqueles que não têm, e fica difícil prover para si mesmo, para a sua família, esses recursos básicos, né? A sobrevivência de cada um. Então, fica o convite aí, lá na nossa rede social, a gente vai estar divulgando de novo, né? Mais um ano, e não esquecendo também de agradecer aqueles que nos ajudaram, né? Durante esse ano de 2022, e solicitando que continue, né? Se puderem, não só esses, mas que outros venham também a colaborar conosco nessa caminhada aí, né, de assistência social espírita. Então é isso. E vamos então começar o nosso estudo. E o nosso estudo vem exatamente enfatizar isso que nós estamos falando, né? Ele vem fortalecer esse olhar que nós devemos lançar sobre o outro, sobre aqueles que estão do nosso lado, né? Sabemos que o primeiro olhar tem que ser lançado à nossa família, né? É uma questão de núcleo, né? Que nós pertencemos, mas também olhar para o outro, né? Para aqueles que estão do nosso lado, nos vários setores das nossas atividades, em vários setores da nossa sociedade. Então, é isso que a gente quer chamar a atenção nesse estudo, né? Porque esse olhar que nós lançamos àqueles que precisam é exatamente esse roteiro que Jesus traçou para nós como um caminho, né? Um caminho verdadeiro, um caminho de felicidade, um caminho que pode nos trazer momentos não só de conhecimento, mas experiências, momentos em que adquirimos experiências e nos fortalecemos para os embates que a vida nos oferece, né? Muito bem, então é seguir com Jesus, né? É isso aí. E vamos iniciar, já falando do Ano Novo, já falamos sobre o Ano Novo, né? Mas trazendo um texto do Emmanuel que diz assim, olha, Ano Novo, novo dia. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Ano novo é também a oportunidade de aprender, de trabalhar e servir, como a gente estava falando há pouco, né? E é um convite à mudança e um momento de estabelecer metas. É o que a gente vê, né? Ao final de cada ano que vai se encerrando aí, as pessoas fazendo um balanço de tudo aquilo que vivenciou naquele ano que está se encerrando, mas também com uma nova proposta de que o ano novo a gente possa fazer diferente, né? Que possamos ser diferentes, que possamos ter atitudes diferentes, que possamos ser mais generosos, mais tolerantes, e que possamos ser mais felizes, e que os problemas que nos afligiram durante o ano
que finda ou que findou, não venha no novo ano, né, que as coisas sejam diferentes. Mas então o Emmanuel está chamando a atenção que realmente é um novo período, embora o tempo seja o mesmo, como a gente estava comentando no princípio do nosso trabalho, embora o tempo seja o mesmo, é sempre uma nova oportunidade, né? Uma oportunidade de recomeço. Então é isso que o Emmanuel está chamando a atenção da gente, que a gente deve se lembrar que o tempo é o mesmo, sim, mas é uma nova oportunidade. É um novo ciclo que se inicia. E esse novo ciclo é um novo dia, né? É como se nós deitássemos, dormíssemos e no outro dia acordássemos com uma nova oportunidade, né? O acordar no dia anterior é uma nova oportunidade que nós temos, né? E até precisamos de aprender a valorizar essa oportunidade. Quando nós acordamos de manhã e nos damos conta que a gente ainda continua reencarnado aqui na Terra, então é a oportunidade também para que a gente faça um balanço do que nós fizemos até o dia anterior, né? E as propostas que nós temos para aquele dia que nós estamos vivenciando, que é a nova oportunidade. E essa oportunidade, na verdade, não vai nos convocar para a execução de velhas promessas. Quais promessas? Aquelas que nós já trazemos há muitas décadas, muitas vezes, né? Aquelas promessas que nós fazemos a cada entrada de ano novo e nós não conseguimos cumpri-las durante o ano, né? Então, assim, em uma linguagem mais popular, a gente vai dizer, olha, o ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou deixar de fumar, o ano que vem eu não vou beber, o ano que vem eu vou ser mais cauteloso, o ano que vem eu vou olhar um pouco mais para mim, o ano que vem eu vou ser mais generoso com as pessoas, vou ser mais... Então, são essas promessas que a gente faz a cada encerramento de ano e a cada recomeço de um ano novo. Então, são essas promessas, né? E são infinitas promessas que nós fazemos e a gente deve até fazer uma anotação, né? Deve elencar essas promessas que nós fazemos ao final de cada ano para que a gente veja se a gente está cumprindo ou não durante o ano, né? O novo ano. Então, normalmente ficam para um novo ano aquelas velhas promessas que nós ainda não tivemos a coragem de cumprir, né? Normalmente, essas promessas se prendem muito mais à reforma íntima, ao jeito que nós somos, né? O jeito que nós agimos, tem a ver com as nossas atitudes e que muitas vezes nos causam tantos sofrimentos, tantas amarguras, tantas aflições. Então, são essas promessas que nós fazemos. O ano que vem eu vou fazer diferente. E aí, chega no ano que vem, a gente não faz nada diferente. Ainda continuamos naquele velho sistema, né, do ano velho, preso a certos conceitos, mantendo as mesmas atitudes, o mesmo jeito de ser, sem nenhuma modificação. Então, o ano novo não é um ano novo, como a gente pensa muitas vezes, né? Quando a gente chega ao final do ano, ou no primeiro dia do ano, como foi ontem, e até hoje mesmo, no segundo dia, que a gente deseja aquelas outras pessoas, feliz ano novo, que esse ano tenha muita saúde, que nesse ano nós tenhamos muita paz, que nós tenhamos um ano diferente, né, que seja melhor do que o ano passado, né? Então, tem todos esses desejos, e a gente comunica esses desejos, né? A gente encontra com um desejo um ano novo com saúde, encontra com outro um novo ano com prosperidade, com emprego, com dinheiro, né? Então, você tem esses desejos. Mas o que nós não refletimos às vezes é que aquilo que nós desejamos não depende do ano, não depende do calendário, vai depender única e exclusivamente de nós, né? Que nós façamos um ano novo. A maior parte de nós que desejamos ter um ano novo, desejamos para nós mesmos e desejamos para os outros, muitas vezes nós não refletimos nisso, né? Que o ano novo, o novo dia, vai depender de mim fazê-lo feliz ou infeliz, né? É essa a questão, que a gente deseja que o ano venha, acreditando muitas vezes que a mudança de calendário vai mudar, vai fazer com que mude o mundo, que transforme o mundo em algo melhor. Não é assim que funciona. Se nós queremos um ano novo, então também nós precisamos de fazer
coisas novas. Precisamos de cumprir aquelas velhas promessas e estabelecer novas metas, metas que possam nos proporcionar crescimento, possam nos trazer saúde e permanecer a nossa saúde, fazer nos permanecer saudáveis, né? Manter a nossa vida saudável, manter os nossos pensamentos em um outro tipo de vibração e também mudar as nossas atitudes. Então, isso seria ter um ano novo. Seria com as mudanças, né, dessas questões, né, que nós estamos falando aqui agora. E, quer dizer, na verdade, um ano novo, assim como um dia novo, assim como uma semana nova, é sempre a oportunidade de mudança, de estabelecer metas, né? O que eu quero fazer? Aonde eu quero estar? Né? O que eu quero neste novo ano? É essa a proposta, né? Quais são as metas que eu quero atingir? Não só as metas, né, de trabalho, não só as metas de situações, como nós estamos comentando, situações dentro da assistência social, não só essas metas familiares, não só essas metas de mudar a atitude, mas de estabelecer mesmo, né, aquilo que é bom. Vamos fazer uma relação. Quais as metas eu quero atingir? O que eu pretendo nesse ano? Aonde eu quero estar? O que eu quero, na verdade? Então, se chamam-se metas, né? Então, começar um ano novo é uma oportunidade de estabelecer metas. E, no geral, significa aonde eu quero chegar, né? O que eu quero nesse novo ano. Muito bem, então, assim, ao final do dia, a gente vai lembrar dessa questão de Santo Agostinho, que tem muito a ver com essa reflexão que a gente está falando, né? Que quando a gente chega ao final do ano, a gente entra num processo reflexivo, né? E começa a meditar naquilo que foi e naquilo que a gente quer que seja. Então, seria o mesmo que você, né, pegar esse texto aqui, que é do Santo Agostinho, que está escrito no Livro dos Espíritos, na questão do conhecer a si mesmo, e a gente pode fazer uma analogia com ele, né? Trazer a reflexão como sendo final de ano, por exemplo, né? Aqui ele está falando do dia, ele está falando do dia a dia, né? Do que se faz, que deveria se fazer a cada dia e do que ele fazia quando ele estava encarnado. Então ele vai dizer o seguinte, olha, que ao final do dia, isso é a questão 919 do Livro dos Espíritos, ao final do dia, diz o Santo Agostinho, ele interrogava, ao final do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ele está falando do dia, né? De cada dia. Que a gente está trazendo para um final de ano, né? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, veja que esse conselho do Santo Agostinho, da questão 919 do Livro dos Espíritos, ela é muito oportuna também nesse momento que nós estamos fechando um ano e começando um outro, né? É fazer essa interrogação à nossa consciência, é passar em revista a nossa consciência e a gente mesmo se perguntar, né, o que é que nós fizemos durante o ano passado. O que foi bom, o que não foi bom? Será que eu machuquei alguém? Será que eu tomei uma decisão que não deveria ter tomado? Será que eu pratiquei determinadas atitudes que me trouxe prejuízo? É fazer essa reflexão, né? Não precisa ser exatamente no dia 31, mas a gente deve fazer todos os dias, né? Mas como a gente está falando em mudança de ano, mudança de período, a gente está trazendo esse ensinamento para o final do ano, né? Então, fazer essas perguntas, o que eu fiz na minha vida, né? Como é que eu vivi nesse ano que se encerra, nesse ano que passou? Quais foram os bons momentos? Quais foram os maus momentos? Buscar causas, buscar efeitos, buscar situações. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu acertei?
É essa interrogação que a gente deve fazer, né? Claro que a gente precisa fazer diariamente, né? Saber o que a gente está fazendo, como é que as pessoas estão nos vendo, como será que as pessoas me veem, né? Como é que elas estão me vendo no final do ano? Eu cheguei ao final do ano com amigos, com laços afetivos, eu fui benquisto na minha comunidade, eu fiz algo de bom que eu possa me orgulhar, ou eu fiz algo de ruim que eu deva, né, me envergonhar. O que eu fiz, né? É essa avaliação, uma avaliação que a gente faz de nós mesmos. É isso que o Santo Agostinho está chamando a atenção para nós, né? E principalmente aí ainda no texto, né, que aqui são 2 fragmentos, aí ainda nesse texto, nessa revelação que Santo Agostinho faz para o Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, vai falar, olha, e também, né, não só aquilo que nós fazemos no dia a dia, que tem a ver conosco, com a nossa família, com a nossa vivência, mas também fazer um exame para a gente descobrir se a gente esteve ou não descumprindo as leis de Deus, né? Olha, isso é muito interessante e muito sério, né? Olha, será que durante o ano de 2022 eu estive dentro daquilo que Deus esperava de mim? Eu cumpri as leis de Deus ou eu descumpri? Porque se nós cumprimos, nós temos uma situação favorável para nós. E se nós descumprimos, nós temos uma situação desfavorável. É exatamente isso que ele está dizendo. Quando nós nos conscientizamos daquilo que nós fizemos, nós podemos ter descanso para nossas consciências ou não, né? Podemos transformar nossa consciência naquilo que nós chamamos de inferno, né? O ano de 2022 eu vivi um verdadeiro inferno. Ou eu posso dizer que no ano de 2022 eu vivi num verdadeiro paraíso. Ou então, como diz né, a grande maioria, eu vivi um pouco disso, um pouco de inferno, um pouco de paraíso, né? Ou seja, eu fiquei no meio, ali, transitando entre situações boas, situações ruins, transitei entre inferno, e entre purgatório, entre o céu, não é? Então, são essas questões assim. Essas respostas vão nos levar para determinados lugares, né? Esses lugares a gente fala que é a nossa consciência é o nosso verdadeiro céu, o nosso verdadeiro inferno, né? Muito bem. E aí, quando a gente se propõe a mudar, quando a gente quer fazer um ano novo e a gente precisa de ter um caminho, nós nos lembramos de quem? De Jesus. Não podemos lembrar de um outro, né? Porque Jesus é o nosso caminho, né? É a nossa verdade, é a nossa vida. Então, isso aí está lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 16. Então, todas as vezes que nós, principalmente nós, os cristãos, né, pretendemos mudar a nossa mudar de caminho, ou melhorar a nossa caminhada, né? Ou andar com mais segurança, nós precisamos de buscar alguém que possa nos orientar nessa caminhada, na mudança de caminhada, e possa nos orientar os passos. Então, nós buscamos quem? Quem é o nosso orientador? Jesus, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E o João lembra-se muito bem disso, que Jesus falou, olha, eu sou o caminho, então não existe um outro caminho. Eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, aquela verdade que lá no Evangelho, né, é bem divulgada, que fala assim, olha, conheceis a verdade vos libertará. Jesus nos proporciona essa oportunidade de conhecermos a verdade e essa verdade nos libertar. Claro que aí existe a nossa vontade também de se libertar. Muitas vezes nós conhecemos o caminho, muitas vezes nós conhecemos a verdade, mas nós não queremos seguir esse caminho, tampouco assumir essa verdade. Mas se nós queremos mudar, se nós queremos ser felizes, então nós pegamos Jesus, que é o nosso guia e o nosso modelo, né? É o modelo oferecido à humanidade, e o Allan Kardec revela isso muito bem na questão 625 de O Livro dos Espíritos, porque Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Então queremos mudar, queremos fazer um ano diferente, queremos mudar, não mudar o caminho, mas fazer uma caminhada mais segura, né? Quem nós buscamos? Buscamos o nosso grande orientador, que é Jesus, né? Então Jesus
como diz o Kardec, nós comentamos agora há pouco sobre a questão 625, e um dos fragmentos lá do capítulo, né, que eu convido a todos a lerem, vai dizer lá sobre Jesus, olha, porque para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Olha, então ele é o nosso modelo. Então, se nós queremos mudar, nós temos um modelo, qual? Jesus. Ele constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade inteira pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, ele é o Espírito Divino. Ele é o Espírito Divino, e o Espírito Divino o animava. Então, veja, quem é Jesus? Ele é o modelo perfeito que a humanidade precisa. Ora, se nós precisamos de mudar o caminho, ou se nós queremos ter segurança na nossa caminhada, nós precisamos de um orientador. Quem é o nosso orientador? Segundo Kardec, Jesus, né? Ele é o modelo. Quando a gente fala que Jesus é o modelo e o guia da humanidade, como está aqui na questão, não está aqui nesse texto, mas está nessa questão, vai dizer, Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então a gente vai entender que ser modelo é oferecer a alguém uma forma, né? É uma forma de se construir. Então, é um modelo. Qual o modelo que eu quero? Quero fazer uma roupa. Eu quero buscar, então, um modelo. Para eu fazer uma roupa que me agrade, eu tenho que buscar um modelo. Aquele modelo que vai me agradar, não é? Aquele modelo que vai orientar a confecção da minha roupa, do meu vestuário. Claro que uma coisa aqui não tem nada a ver com a outra. Mas quando a gente fala em reforma íntima, em mudança para o homem, em mudança de mundo, em ter um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de justiça, a gente busca este modelo. Qual? Jesus. Então, ele é o nosso modelo. Ele é aquilo que nós precisamos ser, né? Porque ele é o modelo de perfeição moral. Nós só vamos ser felizes a hora que nós pudermos avançar, né? Pudermos fazer uma reforma moral. Podemos moralizar a nós, espíritos. Então, ele é o tipo, né? Ele é o modelo de perfeição moral, aquele que nós devemos seguir, porque ele é o guia. Como é que você faz quando você precisa caminhar num lugar estranho? Você precisa de que alguém te oriente o caminho, mas que alguém guie o seu caminho também, né? Vai te mostrando aonde pisar, aonde transitar, que seus passos sejam firmes. Então, esse é o Jesus, né? Então, nós não podemos entrar num ano novo sem nos lembrarmos dele, que ele conduz, né? Ele nos conduz. Ele é o nosso caminho, ele é a nossa verdade, ele é a nossa vida. Não podemos nos furtar de fazer esta reflexão sempre. E muitas vezes nós não lembramos que ele existe enquanto modelo. Então, muitas vezes, nós nos perdemos nesses labirintos da nossa vida, da nossa existência. Muitas vezes, perdemos a nossa identidade existencial e não sabemos para onde ir. Ora, se chegamos nesse nível, chegamos nesse lugar, então lembramos de Jesus. Se eu não sei para onde ir, eu lembro de Jesus. Ele vai me orientar. Ele vai trazer para mim as informações para que eu possa me livrar dessas situações, né, de sofrimento, de penúria, né, que me paralisa a jornada e avançar com ele, né? Por isso a gente fala, seguir com Jesus. E ainda lembrar por que ele veio, né? Estamos falando de reforma íntima, estamos falando de ano novo, estamos falando da necessidade de mudar o caminho ou de fazer o nosso caminho mais seguro. Já falamos aqui sobre Jesus, que veio para nos orientar, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, mas, na verdade, por que ele veio? A gente está saindo aí das comemorações do Natal, no dia 25, né, comemorou-se o nascimento de Jesus. Nós sabemos que é uma data fictícia, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, tampouco nasceu em outubro, tampouco nasceu em março. Nós não sabemos, na verdade, quando é que ele nasceu. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. A data de 25 de dezembro foi criada por um Papa, né? O Papa
romano, no ano 400, no quarto século, depois de Cristo, e ele estabeleceu que o dia 25 de janeiro, que era uma data que se comemorava, celebrava o Deus Sol, então que a partir daquela data, dia 25, seria uma data ideal para se comemorar, para celebrar Jesus, né? Porque era uma data que atraía pessoas, até a capital romana, enfim, tem toda uma história, né? Então, na verdade, não é dia 25 de dezembro, 25 de dezembro foi uma data criada pelo imperador romano, mas que nós também já introjetamos, né? Embora a data não seja verdadeira, é uma data fictícia, ainda assim nós nos acostumamos a ela. Então, nós trouxemos essa data para dentro da nossa intimidade, né? Nós introjetamos essa data como sendo dia 25 de dezembro, a data do nascimento de Jesus. E nós acreditamos nisso. E acreditamos nisso e gostamos disso também, né? Nós gostamos disso. Se tornou um costume. Nós nos acostumamos a celebrar o nascimento de Jesus nessa data. Celebramos, valorizamos essa data e nós gostamos dela, né? Então, nesse momento, nós ficamos mais, né, mais sensíveis, porque nós já introjetamos essa data. Nós acostumamos com essa data. Então, essa data é uma data onde se comemora o nascimento de Jesus, e aí nós entramos nessa vibração de paz, nessa vibração de alegria, de fraternidade, né? de amor, e aí vale a pena, né? Mas muitas vezes nós não sabemos, na verdade, por que ele veio. E os Espíritos nos respondem muito bem a respeito disso. Por que ele veio? Para que ele veio? Ele veio ensinar os homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, que está dentro de nós. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, ao reino de Deus, que está dentro de nós, né? O caminho que os conduz até lá e os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Lembra que nós falamos que nós devemos fazer uma reflexão, né, ao final de cada ano e saber como que nós estamos com Deus. Se nós, naquele ano que está encerrando, ou naquele ano que está começando, como está a nossa relação com Deus? Nós descumprimos as leis de Deus ou cumprimos as leis de Deus? E se não cumprimos as leis de Deus, isso significa que nós estamos precisando nos reconciliar com Ele, haja vista que nós descumprimos as leis, né? E se nós descumprimos as leis, nós precisamos de reconciliar realmente. E Jesus vem fazendo essa reconciliação. E esse texto a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai nos dizer de como nós podemos reconciliar com Jesus, né? Ou com Deus. Como a gente faz essa reconciliação? Porque nós estamos afastados, né? E às vezes os problemas vêm nos envolvendo, vêm assolando-nos, e a gente não sabe para onde vai. Então, o primeiro passo é se reconciliar com Deus, que nada mais é do que você conversar com Ele, restabelecer o seu contato, a sua relação íntima com Deus. E lá em Mateus, no capítulo 6, versículo de 5 a 7, quem quiser, né, aliás, eu acho que devem, né, procurar estudar esse capítulo aí, que Jesus está ensinando como restabelecer a nossa relação com Deus. Nesse capítulo, ele está nos estimulando a conversar com Deus através daquilo que nós chamamos de oração, né? É onde você restabelece a sua ligação com Deus. E ali ele ensina, nos fala, olha, quando você for conversar com Deus, você vai ter que se afastar, ir para um quarto, para um lugar sossegado, e ali você vai manter a sua relação íntima, estabelecer uma conexão íntima com Deus, através da oração, né? Então, convido todos aí a lerem lá o capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 7, que ali Jesus vai mostrar como nós podemos restabelecer a nossa relação com Deus. E não só no final do ano, não só no dia de Natal, mas em todos os momentos da nossa vida, né? Assim, e Jesus ainda continua nos estimulando e dizer que cada um deve
Jesus veio, né, aqui, estar conosco, para explicar que cada um de nós deve tornar-se útil. Os ensinos de Jesus traz essa realidade, essa verdade. Cada um de nós deve tornar-se útil, de acordo com as faculdades e com os meios que Deus lhe pôs às mãos para experimentar. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus, aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Então, veja que esse capítulo aí fala de muitas coisas, né? Primeiro, que nós devemos ser úteis, que nós devemos ajudar aqueles que estão do nosso lado e se mostram mais frágeis do que nós, né? Mas também que a gente não deve transgredir a lei de Deus, né? Porque quando a gente abusa da força, do poder, né? Da condição que nós temos para humilhar o outro, nós estamos transgredindo a lei de Deus. Então, veja o que Jesus veio trazer para nós, né? Comemorar o Natal não é tão difícil, né? É fácil, é legal, é gostoso, é fraterno, mas a gente entender qual foi a mensagem que ele trouxe, qual era a proposta de Jesus para nós, é muito mais difícil, né? E às vezes nós até sabemos, mas a gente não se dá conta, né, que a gente vai travando para não cumpri-la, né? Olha, eu sou frágil, na verdade não sou tão forte, eu sou frágil, na verdade não estou preparado para fazer esse trabalho, na verdade eu não tenho as condições necessárias, né, que é para ajudar o outro. E olha que as nossas comunidades precisam do nosso amparo. Então, não tenhamos, que nós não tenhamos o dinheiro, que nós não tenhamos as condições financeiras, mas que nós tenhamos outras coisas para doar, né? E é até simplista falar assim, pode doar um abraço, pode doar um sorriso. Isso é muito simplista. O que nós podemos fazer muito mais do que isso. Não é só você doar mantimento, não é só você doar dinheiro, não é só você ajudar financeiramente as pessoas ou as instituições. Tem muito mais coisa que nós podemos fazer enquanto indivíduos para o outro. E é só fazer uma análise, né, das possibilidades que Deus colocou em mim e que me permitem ajudar o outro. Isso precisa de fazer uma análise, você precisa de fazer uma reflexão. O que Deus colocou em mim? Quais foram os meios que Deus, né, me ofereceu para que eu pudesse oferecer também àquele que está do meu lado e se mostra mais frágil, né? Seja no momento de queda financeira, seja no momento de doença. Quantas coisas nós podemos fazer? Tudo isso está executando a proposta de ser útil, aquela proposta que Jesus veio estimular em cada um de nós. Então, vamos pensar nisso, né? O que nós podemos fazer? E aí, tudo isso se resume no mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Como diz lá, como Jesus acrescentou, essa é toda a lei e os profetas. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas, né? Complementando aí o amar a Deus sobre todas as coisas, que é o mandamento maior. Então, na verdade, Jesus veio trazer uma forma de você amar a Deus, veio trazer uma forma de você amar o próximo e de ser útil às pessoas, né, às comunidades a qual você está, a qual você pertence, né? Na verdade, ele veio nos convidar a ir até ele através desses ensinamentos, através de tudo aquilo que a gente vê nos evangelhos, né? Todo o ensinamento, as passagens de Jesus, as parábolas, né? A filosofia que ele colocou para nós, né? Situações em que requer que nós reflitamos, que a gente busque conhecimento, que a gente compartilhe conhecimento, para que a gente venha a entender essa essência. O que Jesus quer comigo, né? Por que ele veio? O que eu posso fazer por ele, né? Por ele, não Jesus, mas pela causa do Cristo. Na verdade, ele veio nos convidar a ir a ele, né? E a gente está conseguindo ir a ele, ou ele nos convida e a gente fala assim, daqui a pouco eu vou, porque é mais comum, né?
Jesus está te chamando, Jesus está te convidando, ele te convida todos os dias da sua vida, todo dia de manhã, quando você acorda, ele te convida a ir a ele, né? Já é difícil. Ir a ele e seguir com ele, mais difícil ainda, né? Então, ele está chamando por nós, isso aí segundo Bezerra de Menezes, porque nós fomos convidados por ele, por Jesus, olha lá, por ele a colaborar com a implantação do bem na terra, aprender a viver, aprender a servir e a amar. Essa é a proposta de Jesus. Aí Bezerra de Menezes, nessa mensagem do livro Compromissos Iluminativos, que a gente não cansa de citar, né? A mensagem 27 vai falar exatamente o que Jesus veio fazer aqui e como ele está ainda esperando por nós. Porque nós o chamamos, ele veio, nós precisávamos de Jesus, ele veio nos atender, veio nos auxiliar, veio colocar para nós o caminho, a verdade e a vida, e agora ele precisa que nós, né, hajamos, que a gente comece a trabalhar, que a gente arregace as mangas e faça o nosso trabalho, né, que a gente cumpra a nossa parte nesse acordo, né. E esse acordo que nós firmamos com Jesus foi, né, colaborar com a implantação do bem na terra. É isso aí, né? Não podemos esquecer. Aí Jesus nos convida todos os dias da nossa vida. Mas a forma como nós respondemos a esse convite tem a ver com a nossa condição individual, tem a ver com os nossos valores, com as nossas metas, com as nossas conquistas espirituais já realizadas e também com as nossas imperfeições, né? Ele afirma que nós recebemos esse chamado com temor, muitas vezes, quanto às responsabilidades e críticas. É o que nós comentamos. Jesus nos convida, né, a cada novo amanhecer, a cada momento das nossas vidas, e de formas diferentes, diversas. Ele nos convida quando alguém nos aborda na rua, ele nos convida quando alguém pede uma esmola, ele nos convida quando alguém me fala que está doente, ele nos convida quando um familiar tem problema, quando nós precisamos de tomar algumas atitudes, enfim, existem infinitos momentos em que Jesus está nos convidando. Muitas vezes nós não entendemos o convite dele, né? Às vezes a pessoa te estende a mão na rua, você fala, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, nossa. E ali está uma oportunidade de Jesus, né? Jesus criando uma oportunidade para você ser generoso, para que você desenvolva o amor ao próximo. Então, são milhares de situações, convites. Não é Jesus bater na sua porta e falar assim, olha, fulano, olha, Beltrano, venha comigo, vamos seguir. Não é assim. Os convites são feitos de formas diversas, de formas infinitas. Mas nós precisamos de ter o olho de olhar, né? Nós precisamos de entender, cara, esse convite. E esse convite é feito de uma forma quase que constante, né? Através dos nossos sofrimentos. Né? O sofrimento é um convite, né? Feito por Jesus para a gente começar a avaliar as causas do nosso sofrimento. Então, problemas não é castigo, não é punição, muitas vezes é um convite para a gente retomar o cumprimento das leis divinas que nós não queremos saber de cumprir, né? Muitas vezes. Nós nos afastamos da legislação divina e por isso nós estamos sofrendo as consequências. Então, quando o sofrimento vem, a gente deve parar, pensar e falar, por quê? E começar a indagar, buscar respostas, buscar o conhecimento a respeito disso, né? Então, às vezes, Jesus nos convida e nós negamos. Negamos por quê? Porque pela nossa condição individual, segundo os nossos valores, as nossas metas, mas principalmente pelo medo de assumir um compromisso com Jesus. Não, que não deveria, porque nós já assumimos antes da gente nascer. Então, não é assumir hoje um compromisso com Jesus. Esse compromisso de trabalhar com Jesus e de ajudar a implantar o bem na terra, nós já assumimos atrás, não é agora. Então, não precisa ficar com medo de assumir Jesus, né, na atualidade, não. Não precisa, porque esse compromisso que a gente fala, muitas vezes a gente diz assim, olha, eu não quero assumir esse compromisso, porque eu não tenho as condições necessárias, eu não estou preparado para isso. E isso é um ledo engano, porque esse compromisso já foi assumido antes da gente reencarnar.
Então, precisamos estar atentos a isso aí, né? E aí, o que nos impede de seguir com Jesus, né? Por que a gente não avança? Por que a gente não... A gente só dá, às vezes, um passo, dois passos, quando chega no terceiro passo a gente para. Por quê? E aí tem uma historinha muito interessante que a gente conta na evangelização da criança, mas que ultimamente a gente tem contado na evangelização também do adulto, né? Essa história aí, chamada O Barro Desobediente. Ouçam, e por aí nós vamos tirar algumas conclusões muito importantes na nossa existência. Houve um oleiro que chegou ao pátio de serviço e reparou com alegria um pequeno bloco de barro. Contemplou elevado em face da cor viva com que se apresentava e falou assim: Vamos, farei de ti delicado pote de laboratório. Ao analista alegrar-se, e o analista alegrar-se-á com o teu concurso valioso. Imensamente surpreendido, porém, notou que o barro retrucava assim: Oh, eu não quero. Eu, num laboratório, tolerando precipitações químicas, por favor, não me toques para semelhante fim. Aí, então, o olheiro espantado considerou assim: Desejo dar-te forma por amor, não por ódio. Sofrerás o calor do forno para que te faças belo e útil. Entretanto, porque te recusas ao que proponho, transformar-te-ei numa caprichosa ânfora destinada a depósito de perfumes. Oh, nunca, nunca! Exclamou o barro. Isto não. Estaria exposto ao prazer dos inconscientes? Não estou inclinado a suportar essências através de peregrinações pelos móveis de luxo. Aí o dono do serviço meditou muito na desobediência da lama orgulhosa, mas, entendendo que tudo devia fazer por não trair a confiança do céu, ponderou. Bem, converter-te então num prato honrado e robusto. Comparecerás à mesa de meu lar, ficarás conosco e serás companheiro de meus filhinhos. Jamais, bradou Barro na indisciplina. Isso seria pesada humilhação. Transportar arroz cozido e aguentar caldos gordurosos na face, assistir inerme a cenas de glutonaria em tua casa? Não me submetas. Aí o trabalhador dedicado perdoou-lhe a ofensa e acrescentou: Modificaremos o programa ainda uma vez. Serás um vaso amigo em que a límpida água repousa. Ajudarás aos sedentos que se aproximarem de ti. Muita gente abençoar-te-á a cooperação e despertarás o contentamento e a gratidão das criaturas. Não, não, protestou Argila, não quero. Seria condenar-me a tempo indefinido nas cantoneiras poeirentas ou nas salas escuras de pessoas desclassificadas. Por favor, poupa-me, poupa-me. O olheiro, cuidadoso, considerou preocupado. O que será de ti quando te conduzirem ao forno? Não passarás de matéria endurecida e informe, sem forma, sem qualquer utilidade ou beleza, sem sacrifício e sem disciplina, ninguém se eleva aos planos da vida superior. O barro, todavia, recusou a advertência, bradando fortemente assim: Não aceito sacrifício nem disciplina. E antes que pudesse prosseguir, passou o enfornador, arrebanhando a argila pronta, e o barro desobediente foi também conduzido ao forno, em brasa. Decorrido algum tempo, a lama vaidosa foi retirada e, oh, que surpresa! Não era pote de laboratório, nem ânfora de perfume, nem prato de refeição, nem vaso para água, e sim feio pedaço de terra requeimada e morta, sem qualquer significação, sendo imediatamente atirada ao pântano. E aí, o final da história. Assim acontece a muitas criaturas do mundo. Revoltam-se contra a vontade soberana do Senhor, que as convida ao trabalho de aperfeiçoamento. Mas depois de levadas pela experiência ao forno da morte, se transformam em verdadeiros fantasmas de desilusão e sofrimento, necessitando de longo tempo para retornarem às bênçãos da vida mais nobre.
Essa história está lá no livro Alvorada Cristã, né? Lá no livro escrito por Francisco Xavier, pelo espírito Néio Lúcio. Então, meus amigos, finalizando, é isso aí, né? Estamos entrando num outro momento das nossas existências, um novo período. Então, vamos buscar a vontade de Deus. O que Deus está nos convidando a fazer? O que Jesus nos convida a fazer? Isso é muito importante. E quando nós fazemos essa reflexão com sabedoria, nós atingiremos um outro patamar. E certamente o nosso ano vai ser menos pesado, né? Vai ser um ano mais produtivo, de menos sofrimento, de menos agonia e de menos aflições. Muito obrigado por essa oportunidade, né? Obrigado pela presença de todos aqui conosco e esperamos que durante o ano estejamos aqui sempre juntos para poder refletir o Evangelho de Jesus. Uma boa noite e que Jesus nos abençoe.